Fala pessoal, meu nome é Nathan Felipe e eu tô aqui para apresentar para vocês o artigo que foi proposto aí no LinkedIn na disciplina Novos Métodos de Tomada de Decisão. O título do artigo é Como você analisaria um projeto de viabilidade econômica financeira com múltiplas alternativas. Então, só para a gente ter um sumário aí de como está organizada e estruturada a apresentação nossa. Primeiro, uma contextualização aí do problema, do método. Depois eu vou falar um pouquinho do método que eu vou aplicar, o método de tomada de decisão. Depois eu vou mostrar uma plataforma computacional que a gente utilizou para calcular os métodos. E vou fazer a aplicação do método e concluir. Então, qual que é a problemática e a motivação? Imagina o seguinte, quando você tem um projeto de análise de viabilidade econômica, projeto de análise de investimento, que você tem uma alternativa só, você pode utilizar aí aquelas métricas basilares aí da área de economia e finanças, no caso o VPL, a TIR, o payback. Só que quando você tem mais de um projeto para analisar, muitas vezes eles têm VPS diferente, TIR diferente, e às vezes você tem trade-off entre os indicadores econômicos financeiros e às vezes você tem até outros fatores. Por exemplo, esse projeto que a gente vai analisar aqui, a gente tem três alternativas e a gente pode incluir o critério de impacto ambiental do projeto. Então, aí, mais um critério para a gente incluir. Imagina o seguinte, às vezes você tem um custo de aquisição do projeto ou do bem, estou falando de maquinário, maior, só que você tem um prazo de recuperação menor em um determinado, numa alternativa, numa segunda alternativa. Então, você tem trade-off, você tem um custo de oportunidade entre as alternativas. E aí, a necessidade de você aplicar um método de tomada de decisão. Então, imagine o seguinte, já pensou em ter que decidir qual projeto investir considerando múltiplas alternativas e vários critérios? Como elencaria as alternativas e, por fim, com todos os dados coletados, como no fato escolheria? Então, por isso que a gente vai aplicar o método de tomada de decisão multicritério. E aí é o seguinte, pessoal, eu peguei aqui um problema de um produtor rural. Imagina o seguinte, um produtor rural, produtor de leite, está tendo um custo elevado de energia elétrica e ele decidiu aí fazer um investimento em uma energia alternativa. E o que ele fez? Ele pegou e fez uma análise de viabilidade econômica em cada uma das alternativas, no caso das três. E as três deram que, além de repor esse custo dele, vai dar uma lucratividade para o investimento. Só que entre as três, ele tem trade-off entre as alternativas. Então, vamos lá. Quais serão as alternativas de investimentos? A alternativa 1 é a energia fotovoltaica. Então, ele vai implantar fotovoltaica, que realizará a geração de energia elétrica por meio de irradiação solar. A alternativa 2 é um biodigestor indiano. Ele vai pegar os dejetos agropecuários e, através dele, vai gerar o biogás, que será gerada a energia elétrica através do biogás. E um biodigestor canadense também. São dois tipos de biodigestor, mas eles têm custo de implantação diferente, VPL diferente, payback diferente. Para cada indicador, eles são diferentes. E quais critérios que a gente vai utilizar? Critério 1, taxa interna de retorno. Eu estou falando de TIR desde o começo do projeto. O que é a TIR? É um índice que mostra a rentabilidade de um investimento. É como se eu fosse investir no banco e o banco virasse e falasse assim, ó, a poupança me remunera 6% ao ano. É como se eu virasse e falasse, qual que é a TIR de um projeto? O projeto me remunera 6% ao ano, 10% ao ano, 15% ao ano. E como que eu sei, eu avalio a TIR? Eu comparo a TIR com uma taxa mínima de atratividade, que no caso é o custo de oportunidade de um projeto. Eu pego lá a TIR e comparo ela com uma taxa que, se eu investisse o meu dinheiro, eu teria com ele garantido sem risco. No caso, a gente vai comparar com a taxa Selic, que hoje está de 3,6%. O que é o payback? É o prazo de recuperação do capital. Se eu investir 100 mil reais, qual o tempo que eu vou gastar com o meu investimento para recuperar esse capital? E o payback descontado? O dinheiro, ele sofre de inflação. O payback descontado leva em consideração
o valor do dinheiro no tempo, no caso, a inflação. E o VPL? O que que é o VPL? O VPL indica o valor atual considerando uma série de fluxos de caixa, ou seja, eu vou projetar os fluxos de caixa. No meu projeção de fluxo de caixa, eu vou ter receita e despesa, e aí o resultado de cada mês, investimento, e eu vou trazer ele a valor presente com o VPL. Aí eu tenho o custo de implantação, no caso, qual que é o custo de aquisição de cada uma daquelas alternativas, o ciclo de vida. Como assim, ciclo de vida? Por que que ele é importante? Aí não é uma alternativa financeira. Imagina que a alternativa A, no caso cenário fotovoltaico, eu tenho aí um ciclo de vida de 15 anos. E a alternativa B, eu tenho um ciclo de vida de 30 anos. Ou seja, há um trade-off entre as alternativas. Por quê? Porque a hora que interar 15 anos, eu vou ter que substituir o meu equipamento. E geração de subproduto. Nos cenários do biodigestor indiano e canadense, eu tenho a geração de um subproduto. Além da energia elétrica, eu tenho a geração no biofertilizante, que eu posso tanto utilizar na minha propriedade, como eu posso fazer uma revenda dele como se ele fosse um adubo orgânico. Então, qual método que a gente utilizou? A gente utilizou o método Saara Moura 3NAG, proposto por Hegemontes. O que que é esse método? Ele junta o método Saara e Moura. E por que que ele tem onde? O método Saara, eu vou fazer a elencação das alternativas, e o Moura Moura, eu vou calcular os pesos do critério. E por que o 3NAG? Porque ele tem 3 normalizações, ou seja, ele tem embutido uma análise de sensibilidade no modelo. Como que eu fiz para aplicar esse método aí? Como que o produtor aplicou esse método? O mesmo autor do método, o Hermogenes, ele desenvolveu uma plataforma computacional com interface em Python, disponível no meu web, disponível nesse link aí, onde essa plataforma faz todos os cálculos do método. Então, ó, só para a gente entender, eu entrei aqui com o projeto, ó, o projeto de análise de viabilidade de implantação de energias, coloquei aqui quantas alternativas eu tenho, qual, inseri o valor de cada alternativa, inseri os critérios, na verdade, o número de critérios, inseri o valor de cada alternativa para cada critério, e através disso, o que que ele me dá? Ele me dá o resultado do método. Então ele já me deu direto aí que o biodigestor indiano, nesse cenário aí, considerando esses 8 critérios, é o cenário mais viável, é o investimento mais viável. Então aí um método aí bem interessante. Então, concluindo, a gente pode concluir que utilizar um método de apoio multicritério de tomada de decisão quando a gente tem múltiplas alternativas e múltiplos critérios é sempre uma boa opção. E o método Saara Moura 3NGA mostrou aí uma fácil aplicabilidade aí para resolver o problema proposto. Então, tá aqui as referências, e é isso aí, pessoal. Eu espero ter contribuído e ter, com o resultado aí, ter conseguido passar o conhecimento da forma que